Oi, pessoal! Nesse vídeo eu vou apenas retomar um pouquinho como que nós resolvemos expressões numéricas, tá? Para tirar a dúvida de como que a gente obteve aqueles valores da tabela lá do nosso exemplo 2. Então, por exemplo, vou considerar aqui a nossa função preço, né? P de t igual a t ao cubo menos 6t ao quadrado mais 9t mais 10. E eu quero calcular P de 3, ou seja, estou considerando aqui o nosso mês T igual a 3. Então, como é que a gente calcula P de 3? P de 3 a gente vai calcular da seguinte forma. Na nossa expressão, na nossa função P de T, aonde tem o T, a gente vai trocar esse T por 3, certo? Então, nós temos aqui 3 ao cubo menos 6 vezes 3 ao quadrado, mais 9 vezes 3, mais 10. Olhando para todas essas operações aqui, qual delas eu devo efetuar primeiro? Então, na matemática, a gente tem algumas operações que a gente deve dar prioridades, né? Geralmente, nas nossas expressões numéricas, a gente trabalha com os limitadores lá, o parênteses, o colchetes, para indicar qual operação a gente deve resolver primeiro. Quando a gente não tem na nossa expressão esses limitadores, eu devo daí me recordar quem é a operação matemática que eu devo dar prioridade. Se a gente observar, eu tenho aqui a operação de potência, a operação de subtração, a operação de multiplicação e a operação de soma. Para qual delas eu começo dando prioridade? Então, eu vou dar prioridade primeiro para resolver as potências. Então, vou resolver primeiro 3 ao cubo e 3 ao quadrado. Então, P de 3 é quem? Resolvendo 3 ao cubo, eu tenho que 3 ao cubo é 27, menos. Aí, aquilo que eu não vou efetuar de operação na linha de cima, eu vou repetir na linha de baixo. Então, vou repetir aqui os menos 6 vezes. Agora, eu vou trocar 3 ao quadrado é 9. Mais, vou repetir agora os demais termos. 9 vezes 3, mais 10. Agora, olhando para essa linha aqui de cálculo, eu vou dar prioridade para qual operação? Agora, a operação matemática que vai ter prioridade aqui é a multiplicação. Então, eu vou efetuar aqui o produto de 6 vezes 9 e de 9 vezes 3. E eu vou repetir aqueles termos que eu não vou operar nesse momento. Então, eu tenho aqui que P de 3 é quem? Vou repetir o 27, vou repetir o sinal de menos, e agora eu vou trocar o produto. 6 vezes 9, 54. Repita aqui o sinal de mais. 9 vezes 3, agora eu vou trocar pelo resultado, né? 9 vezes 3, 27, mais 10. Então, agora que eu efetuei a multiplicação, olhando para essa linha aqui, vou dar prioridade para quem? Agora, eu só tenho operações de subtração e soma. Para quem que eu vou dar prioridade nesse caso? Nesse caso, quando eu tenho apenas somas ou apenas subtrações, eu vou dar prioridade sempre para aquela que aparecer primeiro na linha. Então, eu dou prioridade para a operação que aparece primeiro. No caso, a operação que está aparecendo primeiro aqui é a subtração. Então, primeiro, eu vou efetuar essa diferença aqui. Então, a minha prioridade é a operação que aparecer primeiro, tá? No caso, quando na minha linha de cálculo eu só tiver somas e subtrações, ok? Então, primeiro eu vou efetuar a diferença 27 menos 54. Então, P de 3 é quem? Efetuando a diferença, 27 menos 54, eu tenho como resultado aí menos 27. E agora eu vou repetir os demais termos, né? Vou repetir aqui o mais 27 e o mais 10. Novamente,
para quem que eu dou prioridade aqui? Eu vou dar prioridade aqui para a primeira operação de soma que apareceu, tá? Então, eu dou prioridade aqui para essa primeira operação de soma. Então, nesse caso, eu vou efetuar primeiro a soma de menos 27 mais 27. Bom, menos 27 mais 27, isso é 0. E agora, eu repito o termo mais 10. 0 mais 10, agora, só fazendo a soma ali que restou, né? Eu chego à conclusão de que P de 3 é 10, tá? Então, assim, para não ter dúvidas de como que a gente calcula, né? De como que a gente faz o cálculo dos preços aqui para cada valor de t que a gente atribui aqui na nossa função P de t, eu preciso lembrar. Primeiro eu vou resolver as operações de potência, em seguida eu resolvo as operações de multiplicação que aparecerem, e daí, em seguida, eu dou prioridade para a operação que aparecer primeiro, tá? Então, no caso, eu resolvo primeiro a subtração, depois eu resolvo essa soma e, por fim, eu resolvo essa última soma, de forma que eu obtenho o resultado da minha função correspondente ao valor de t que eu estava procurando. Se houver alguma dúvida com relação a fazer os cálculos de expressões numéricas, vocês podem estar entrando em contato comigo, beleza?